Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vim gravar aqui fora um pouco, né? Aproveitar a luz do sol, que faz tão bem pra gente. E nós viemos trabalhar, terminar a nossa apostila de história, combinado? Vamos falar um pouco sobre a consciência negra. E quem vai falar sobre isso para nós vai ser a Prof. Silvana. Sabe por quê? Porque a Prof. Silvana é formada em História e ela também dá aula no quinto ano. Conhecem ela? Claro, vai ser a professora de vocês, não é? Então, para isso, eu vou deixar a Prof. Silvana falando com vocês e depois eu volto para a gente terminar as nossas identidades que formam cidades. Combinado? Beijo, até daqui a pouquinho. Prestem bem atenção na explicação da Prof. Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Silvana e eu vim falar com vocês hoje sobre o Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra, a gente comemora ele no dia 20 de novembro. E por que se criaram um dia para essa consciência negra? Ela, na verdade, essa data ela não é no calendário como feriado, mas é um dia comemorativo. Então, assim, se comemora esse dia em quase todo o território nacional. E por que criaram, então, essa data? Ela foi escolhida porque tinha um líder negro e escravo, e o nome que chamavam esse negro era de Zumbi. E esse negro, ele vivia nos quilombos. E o que ele fazia? Ele lutava pela liberdade. Nessa imagem aí do lado, dá para ver quem ele era. Então, criaram-se um dia para a gente celebrar, para a gente refletir sobre a importância dos negros na sociedade. Ah, mas qual que foi a importância? Olha, os negros, eles trouxeram muita cultura para nós. Eles trouxeram danças, eles trouxeram religião, eles trouxeram vestimentas. Então, assim, até hoje existe muita cultura que eles trouxeram para nós. E aí, a prof trouxe até um desenho aqui do lado sobre os escravos. E os primeiros escravos, eles foram trazidos para o Brasil em 1532, muito tempo atrás. E eles sofreram muito, porque eles eram trazidos de navios lá da África e eles eram comercializados. Então, assim, eles eram vendidos como um produto. E aí, eles eram vendidos, eles iam lá para as fazendas, lá dos senhores feudais, trabalhar como escravos. E isso durou muitos anos, olha, de 1532 até 1888, que foi quando teve a abolição da escravatura, quando eles deixaram de ser escravos, quando eles deixaram de trabalhar para os senhores feudais contra a vontade deles. Só que quando eles foram libertos, na verdade, muitos deles não sabiam nem o que fazer, para onde ir, como sobreviver. Então, eles foram lembrados, né, eles fizeram assim uma manifestação para se comemorar esse dia, porque eles, quando foram libertos, eles precisavam ser aceitos, assim, pelos brancos, pelas pessoas de cor clara, eles precisavam ser inseridos na sociedade. Só que muita gente tinha esse preconceito. É escravo? Não dou trabalho. Por quê? Ah, porque escravo era como se não fosse gente. Então eles sofreram muitos. E até hoje tem, né, muito preconceito. Tem muita gente ainda hoje que olha uma pessoa negra e não quer por perto, não quer amizade, tem essa discriminação. Então, assim, eles passaram desse período de escravidão, mas eles carregam a escravidão até hoje. Então, no dia 9 de janeiro de 2003, a prof até trouxe uma lei, assim, só para vocês saberem quando foi instituído o Dia da Consciência Negra. Então, olha, só em 2003 que eles fizeram, né, o Dia da Consciência, e eles colocaram daí no calendário escolar, que é para as escolas também lembrarem, né, e passar para os alunos como foi
essa transição, essa consciência de que, né, os negros deixaram de ser escravos, que eles tinham que ter um dia para comemorar toda a luta que eles passaram, todo o sofrimento que eles passaram. Então foi colocado essa data no calendário escolar para a gente comemorar também. E aí a prof trouxe mais uma informação para vocês, que durante o período colonial, que era quando se podia comercializar escravos, foram trazidos milhões de escravos na condição para que eles trabalhassem lavouras de cana-de-açúcar, e as mulheres geralmente era para trabalhar na casa dos senhores feudais. E um pouco trabalhava lá e o restante também tinha que trabalhar no campo. Eles trabalhavam também em mineração e na lavoura do café. E esses escravos, eles viviam uma condição muito precária, eles não tinham direito a praticamente nada. Se eles fossem rebeldes, se eles não trabalhassem o suficiente, ou não fizessem o trabalho bem feito, ou tentassem fugir, eles apanhavam, e aí eles não tinham médico para ir lá e curar eles. Entre eles se curavam com as medicinas que eles aprendiam lá de ervas, banhava com sal. Então, assim, eles viviam uma situação muito triste. E aí, como que eram então essas condições? Eles eram submetidos a tratamento humilhante porque eles apanhavam, eles não tinham direito a médico, eles não podiam estudar, nenhum tipo de assistência social, que é assim, eles não podiam ter absolutamente nada a não ser aquilo que os senhores feudais davam para eles. Eles moravam em senzalas, eram presos, eles não tinham direito de sair de lá, ficava alguém na porta cuidando para que nenhum negro pudesse escapar. Eles comiam assim, se eu não me engano, era como se fosse um mingau de polenta. Eles não tinham uma comida igual os senhores feudais tinham, sabe? E eles não podiam descumprir, assim, nenhuma regra. Então, os negros, eles sofreram muito, eles foram muito humilhados. Por isso que hoje se tem, né, o Dia da Consciência Negra, que é quando as pessoas têm que tomar consciência de que os negros não são mais escravos, que eles têm liberdade de ir e vir, que eles têm liberdade para trabalhar, para estudar, que eles têm os mesmos direitos que os brancos, mesmo que alguns brancos não achem isso, tá? Daí a prof aqui colocou um desenho no final. Caso vocês queiram imprimir para pintar, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que seria essa consciência negra, tá bom? Beijos! Pessoal, então a prof. Silvana falou muita coisa legal sobre o Dia da Consciência Negra, que está aqui na página 218 da matéria de Geografia. Mas por que ela falou dessa data? Porque as datas são datas históricas, não são? São acontecimentos, coisas que aconteceram, que marcaram alguns lugares, que marcaram o jeito de se viver, que fizeram com que fossem criadas leis. Lembram dos escravos que a prof conversou com vocês? Que foram roubadas, as pessoas que foram roubadas na África, que foram jogadas dentro dos navios, trazidas para cá, trabalharam, não tinham direito a receber salário. Lembra que nós conversamos, vimos alguns vídeos? Então, essas pessoas, elas sofreram muito, né? E elas deram origem a várias situações. Por exemplo, a princesa Isabel ficou muito sensibilizada e resolveu assinar um tratado para que os negros fossem libertos, para que não existisse mais escravidão no Brasil. Mas até essa data acontecer, os escravos tiveram que passar por muita coisa. Muitos fugiram e foram viver em quilombos. Lembra que a prof falou dos quilombos, sociedades quilombolas, bem distante das fazendas. Então, isso dá origem à criação de muitas cidades. Então, se tudo que acontece na nossa vida, se tudo acontece no nosso mundo cria situações, nós temos história. Então, a nossa cidade, por exemplo, ela também passou por muita história. Quem que veio para cá para formar a nossa cidade? Os italianos, os alemães, né? Tem várias outras nacionalidades que vieram para cá para construir Palotina. Então, pensando nisso, vocês vão responder as perguntinhas que seguem,
tá? Da página 216. A 217, que é bem legal, uma linha aqui na página 217, pode ser algo sobre a vida de vocês, algo que aconteceu na vida da família de vocês. Sabe por quê? Por tudo que envolve a família de vocês, vira história também, porque vocês fazem parte da história, nós fazemos parte da história, ok? Nós somos história, combinado? Então vocês vão fazer algumas informações importantes que aconteceram nesse ano aí dentro da família de vocês, combinado? Vamos seguir então para ver o que mais a gente tem que fazer para terminar aqui. Vamos fazer a 217, a 218, a identidade das cidades, a prof já conversou com vocês, né? Aqui a foto dos escravos em 1882, antes de serem libertos pela princesa Isabel, que libertou elas, libertou todos os escravos em 1888, olha quanto tempo. Mas olha só, eles começaram a ser escravizados em 1500 até 1888. Olha quantos anos que eles ficaram trabalhando como escravos, humilhados, né? Judiados. Nós já trabalhamos sobre isso em sala de aula, lembram? Ótimo. Então, pensar que essas pessoas, muitos fugiram da onde eles estavam e criaram comunidades, que eram os quilombos. Quilombo, a palavra quilombo significa união. Então, eles juntos, unidos, eles se protegiam para não serem capturados novamente, presos e judiados. Então, eu vou mostrar uma foto para vocês de algumas desses quilombos que viraram cidades, que hoje são cidades, tá? Deixa eu pegar a foto aqui para vocês verem. Olha só, tá vendo o nosso Brasil? As regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Olha só, esses desenhos representam os escravos e essas são as comunidades quilombolas. Olha quantas. Estão vendo quantas? Olha aqui, em São Paulo tem Jabá, Quara, Mogi, Guaçu, Abaiaba, Santos, Campinas, Piracicaba. São todos lugares em que os quilombos deram origem às cidades. Em Minas Gerais também tem, olha quantos. Na Bahia, o mais famoso deles é esse aqui, ó, de Palmares, tá? Olha quantos quilombos. Esses são formadores da nossa história. Nessas cidades vivem os descendentes de quilombolas, ok? Então a gente deve respeitar essas pessoas que deram origem ao nosso Brasil, porque foram eles que trabalharam para construir o Brasil que nós temos hoje. Combinado? Pessoal, então esse foi o conteúdo de história para hoje. Peço que vocês estudem com carinho. A prof seleciona o conteúdo, prepara, lê, se prepara para passar para vocês, tá? Eu não estou fazendo nas coxas, eu estou fazendo com o maior esforço possível, estou deixando meus filhos de lado, tá? Para preparar a aula para vocês, eu peço que vocês entendam também, tá? E para completar o conteúdo, tem 3 perguntinhas na página 221 sobre um poema que tem palavras de origem africana, combinado? Então, eu quero que vocês leiam o poema com carinho, tá na página 221, e respondam a letra A, B e C. Assim que possível, a prof vai marcar com vocês para recolher as apostilas, mas só quando nós terminarmos todas elas, certo? Um beijo com carinho para vocês.